Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre o novo técnico do Timão, Carille, Ramon Dias ou uma terceira via. Tudo isso para que esse novo profissional seja confirmado em breve. Eu vou te dar detalhes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Se inscrever no canal para a gente bater a meta de 1 milhão de inscritos, eu conto muito com você, um likezão no vídeo também me ajuda. Bora atualizar sobre a procura do Corinthians por um novo treinador após a saída do técnico Antônio Oliveira. Bom, o ficha 1 nesse momento é sim Fábio Carille. A grande questão é que, pelas informações de bastidores, tudo aponta para uma permanência, pelo menos nesse momento, de Carille no Santos. Pode haver uma reversão? Pode. Em princípio, o técnico se prepara, inclusive, para comandar o treinamento na manhã dessa quarta-feira, viajar para Fortaleza, onde encara o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira. É um jogo super importante do Santos, o Santos que teve até viveu uma instabilidade com o Carille de 4 derrotas seguidas, e aí ele balançou no cargo, mas depois se recuperou com bons resultados nos últimos jogos, e é visto, né, pelo presidente Marcelo Teixeira como um dos responsáveis aí pela boa campanha no Campeonato Paulista e pela possibilidade de reconduzir o Santos para a Série A. Tem uma multa rescisória que precisa ser paga, né, de 2,5 milhões de reais. Essa multa poderia até ser paga pelo próprio Carille. Então o Corinthians, nesse momento, ele está sondando, ele está negociando, ele está conversando com o Marcelo Teixeira. O Corinthians quer fazer tudo às claras. O presidente Augusto Melo está capitaneando essa situação. Claro que ele delega muitos poderes ao Fabinho Soldado, né? A gente sabe disso, que o Fabinho Soldado ganhou muitos poderes dentro do departamento de futebol, é praticamente o comandante, o líder do departamento de futebol. Mas o Augusto, até por uma questão institucional, ele sempre defendeu isso. O presidente fala com o presidente, o diretor fala com o diretor. Pela questão delicada, né, de você retirar um treinador de um clube, ainda mais um técnico que, enfim, tem contrato, foi contratado para isso e tem identificação aqui com o Corinthians. Então o Augusto, e pela relação que tem com o Marcelo Teixeira, está tentando trabalhar de que forma isso pode ser feito de forma muito amigável, assim, né, muito tranquila. Mas, em princípio, o Marcelo Teixeira não quer liberar. E não é apenas pelo pagamento da multa, ele não gostaria de liberar. Claro que depende da vontade do treinador, e isso a gente não sabe ainda. A gente não sabe se o Carille tem interesse de deixar o Santos nesse momento e voltar a dirigir o Corinthians. O fato é que o Corinthians entende o Carille como um treinador que conhece o clube, como poucos, foi o último campeão paulista em 2019, aliás, tricampeão paulista, né? Ele ganha 17, 18 e 19, mesmo tendo uma saída para o mundo árabe e depois voltado. Ganha o Paulista e o Brasileiro em 2017, no seu primeiro ano como um técnico profissional, além de 10 anos como auxiliar de grandes técnicos como o Mano Menezes e o próprio Tite no Corinthians. O Carille tem uma história vasta, tem uma identificação e tem um jeito de jogar mais conservador, mais cauteloso, que poderia fazer o time parar de tomar gols e se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro. Então todo esse combo identificam o Carille como o nome ideal para esse momento. Só que, claro, você depende, como eu disse, da vontade do treinador e aí depois de costurar essa negociação, não apenas com o treinador, mas também com o clube que hoje detém os seus direitos, né? Detém o seu contrato. Então tudo isso está sendo conversado. Em Santos se diz que ele fica. O Corinthians não quer pagar essa multa, o Santos não quer liberar e o Carille, em princípio, deve viajar para Fortaleza, para o Ceará, para poder comandar o time na sexta-feira. Se isso não acontecer, se não houver uma reversão nessa quarta-feira, o plano B do Corinthians é Ramon Dias. Multicampeão pelo River Plate, 64 anos, estava aqui no Vasco da Gama, treinou o Al Hilal também, a gente conhece muito a biografia do Ramon Dias. Eu acho que o Ramon até teve dificuldades no Vasco. Ele recupera o Vasco em determinado momento, mas o Vasco não é rebaixado por detalhe, né? Claro que o Vasco não é parâmetro, o Vasco tem uma série de problemas estruturais, mesmo com a SAF não conseguiu se organizar, tem problemas políticos também, vejam só, né? Qualquer coincidência seria mera semelhança. Não seria mera semelhança, né? Porque ele vai viver um problema no Corinthians, né? Ele seria contratado também para recuperar o Corinthians de uma situação muito complicada de tabela. Ele consegue fazer isso no Vasco no ano passado e depois acaba demitido nesse ano com vários problemas, né? Tem aquelas declarações infelizes que ele deu, e tem também os resultados que não vieram nessa temporada. É um técnico de biografia,
de currículo, de histórico, e que teve bons momentos no Vasco da Gama, para a gente citar algo mais recente. Ele gostaria de voltar a trabalhar no futebol brasileiro e tem a concorrência do próprio Vasco, né? Que, enfim, a saída dele foi meio confusa, né? Porque ninguém sabe se ele pediu demissão ou se ele foi demitido. Então, tem uma multa que o Vasco pode ter que pagar para o treinador, e o treinador entende que tem que receber essa multa, mas muitos entendem que ele acabou se desligando, então quem tem que pagar a multa é ele, e talvez isso fosse contornado com um retorno do Ramon Dias ao Vasco. É o que o Pedrinho estava tentando costurar lá até poucos dias. Mas, enfim, ele está livre no mercado e o Corinthians poderia negociar com o próprio Ramon Dias. O Carille, não citei, ele tem um imbróglio com um clube japonês aí, que também, né, quando ele se transferiu para o Santos, tinha assinado um pré-contrato e aí cobra dele uma multa na FIFA. Em caso de condenação, daqui a pouco o Corinthians poderia, como um terceiro interessado, daqui a pouco se prejudicar nisso e ter que pagar essa multa ou ter que ajudar o Carille a pagar essa multa. Então tem mais esse imbróglio para pensar, mas enfim, o nome ideal, tecnicamente falando, nesse momento é Fábio Carille, e o Ramon Dias foi sondado também e existe uma conversa em paralelo, do tipo, se não fechar com o Carille, temos Ramon Dias na manga. Tá, mas Chico, mas são só esses dois nomes? Bom, tem outros dois. Eu falei numa terceira via na manchete, porque o primeiro que eu vou falar para vocês, ele já nem é mais cogitado, né? O Carlos Carvalhal, português, foi oferecido, mas imediatamente descartado, né? Chegar um estrangeiro agora, nesse momento, não é visto com bons olhos. Estrangeiro que eu digo vindo de fora, inclusive, né? Daqui a pouco, o Ramon Dias é um estrangeiro, mas ele estava aqui no futebol brasileiro, conhece o futebol brasileiro e se entende que a adaptação seria um pouco menor do que um português que nunca trabalhou aqui no futebol brasileiro, que teria um pouco mais de dificuldades. E o outro nome é de Márcio Zanardi. Márcio Zanardi é o técnico do Goiás, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, que foi, por anos, técnico do São Bernardo e que foi quase contratado no Campeonato Paulista. Só não foi por um erro da diretoria, na época, que não sabia que o mesmo técnico não podia treinar duas equipes no mesmo campeonato. O Corinthians ainda estava no Paulistão, quando demite Mano Menezes, e contata Márcio Zanardi, que inclusive se despede do elenco do São Bernardo, porque imaginou que estava tudo certo. Depois vem a notícia de que o Corinthians não poderia inscrever o treinador no Campeonato Paulista, que ele só poderia ser utilizado na Sul-Americana, no Brasileiro e em outras competições. E o Corinthians ainda buscava uma sobrevida no Campeonato Paulista quando demite o Mano Menezes. No fim, trouxe o Antônio Oliveira e também não classificou. Mas, enfim, naquele momento, o Zanardi, até por já ter trabalhado com o Augusto lá atrás, é um cara de muito apreço do Augusto Melo. Ele não está cogitando tanto o Zanardi nesse momento, porque ele cairia na mesma, digamos, no mesmo status de Antônio Oliveira. Um técnico competente, mas iniciante, sem tanto estofo, em grandes clubes, que precisa de uma rodagem maior e que talvez pudesse enfrentar dificuldades ao comandar esse transatlântico que é o Corinthians, numa condição de naufrágio. Né? Se a gente puder continuar na analogia, dá para colocar essa figura. Né? E aí você tem que ter muita força, você tem que ter muita liderança para poder comandar esse processo. E talvez o Zanardi não esteja pronto para o desafio. Eu estou colocando bem na condicional, porque eu acho ele um bom técnico, acho que ele fez um bom trabalho no São Bernardo, e ele já foi visto como um técnico muito emergente aqui do interior paulista e como uma possibilidade de chegar no Corinthians. Mas, nesse momento, ele enfrenta essa dificuldade de, poxa, mais um iniciante, mais um emergente, talvez o momento seja de um cara mais experiente, mais conhecedor das coisas do clube. Por isso, Fábio Carille. Ou Ramon Dias, que tem uma biografia maior, que tem um estofo, né, que pode aguentar pancada para enfrentar esse momento de pressão. São esses nomes colocados na mesa, não tem outros. O Diniz recusou, o Cuca, eu fiz um contato mais recente com o Augusto Melo e ele negou, me disse que não pensou no Cuca, confirmando aquela informação que eu já tinha, exatamente por tudo que eu citei para vocês, não quer trazer esse problema de novo, não pensa em contratar o Cuca nesse momento. Então ele mira para outros nomes. E aí eu não consegui confirmar mais informações sobre outros nomes, a não ser esses que eu estou citando para vocês. Fábio Carille e Ramon Dias, com outros correndo por fora, mas especialmente esses dois que eu citei inicialmente. Algum deles agrada? Eu confesso para vocês que se eu tivesse que dar uma opinião aqui, seria o Fábio Carille. Eu gosto muito do Carille, acho que o Carille é menosprezado muitas vezes, é minimizado, muitas vezes muita gente tira ele para retranqueiro, e ele é um técnico que trabalha com aquilo que ele tem.
Então, e conhece o Corinthians, realmente. Verdadeiramente conhece o Corinthians. Quando a gente percebe que o Corinthians perdeu muitas figuras, muitas lideranças nos últimos anos, e você percebe que ele, mesmo iniciando a sua carreira, conseguiu ser campeão no Corinthians, isso é muito difícil, ele chegar agora, eu acho que ele conseguiria dar uma acalmada nos ânimos e trazer um pouco do que é o clube e também ser mais prático e objetivo. O que nós precisamos? Vencer o próximo jogo. E aí, aqueles 1-0, com a casa funcionando, com a cozinha arrumada, provavelmente é o que vai acontecer. Não vai ser um futebol vistoso, um futebol maravilhoso, mas vai ser um futebol objetivo, prático e pragmático. E o Corinthians precisa entender a situação que está. E a situação que está é de sair da areia movediça. Para isso, precisa de um salvador. Eu acho que esse cara é o Carille. É só minha opinião. Mas, como eu já falei aqui nesse vídeo, a tendência é que ele fique, de momento, é que ele fique no Santos. Pode ser que haja uma reversão durante o dia, e aí eu venho aqui falar para vocês. Beleza? Comentem aqui e inscreva-se no canal. Para quem não se inscreveu ainda, estou aguardando a sua inscrição. Falta muito pouquinho para a gente bater a meta de 1 milhão. Obrigado por todo mundo que está se inscrevendo. Likezão no vídeo também me ajuda. Eu volto na próxima. Tchau!